damos seguimento a mais uma das aulas do nosso curso sobre teoria da argumentação, e nesse momento abordaremos o autor inglês Stephen Toomey, que é um autor muitíssimo interessante e que compõe aí um desses autores dos anos 50, o Toomey começa a trabalhar nos anos 50 terão aí uma grande influência na segunda metade do século XX, ao lado de Perelman e de Vivek. Toomey é um autor bem interessante, com uma linguagem muito sedutora, muito fácil, e que nos propõe interessantes problemas lógicos naquilo que ele próprio vai chamar de argumentação lógica, né? Bom, Toomey nasce em 22, na Inglaterra, e estuda em Cambridge, tendo sido influenciado diretamente pelo Wittgenstein, na questão da linguagem coloquial, a linguagem comum. Toomey vai ter uma carreira meteórica, sobretudo depois da publicação do livro Os Usos do Argumento, que é uma obra singular e, sem dúvida nenhuma, a obra toomeyana que mais produziu efeitos, ou seja, sua obra mais comentada, discutida e, sem dúvida nenhuma, uma obra singular para a teoria da argumentação. É possível dizer que Toomey, na verdade, trabalha a análise de discurso. Na verdade, essa análise retórica que ele propõe é o que hoje é muito comum quando nós fazemos análise de discurso para compreendermos melhor o que uma pessoa está querendo dizer, né? Então, dissecar o discurso, analisar ele por dentro, né? E dentro dessa perspectiva de uma argumentação prática, né? Isso que ele chama practical arguments. Esses practical arguments, ou substantial arguments, são os argumentos da vida prática, porque nós não temos realmente que provar os argumentos simples da vida. Por exemplo, se eu disser hoje que faz um pouco de frio, né? A temperatura está mais baixa no outono latino-americano. Esse argumento, ele de fato, ele não seria tão questionado. Portanto, quando eu preciso submeter minha argumentação à prova, à contradição, é que eu entro no campo de análise do discurso toomeyana, né? Então, Toomey, na verdade, é um autor bem interessante para nós, porque ele quer entender como os seres humanos pensam, né? Ele procura compreender, ou seja, como nós argumentamos e, portanto, como nós conquistamos as nossas inferências, né? Tem um autor que eu acho que existe uma proximidade enorme com Toomey, que eu gosto muito, que é o Robert Brandon, né? Esse autor aqui. Nós vamos chegar a analisar o Articulating Reasons, do Robert Brandon, assim como chegaremos a analisar também o Making It Explicit, do Brandon. Esse autor, eu acho que ele, na sua introdução ao inferencialismo, ele tem seus pontos de partida extremamente marcados pelo autor Stephen Toomey. Mas, enfim, o que seria essa prática lógica que o Toomey coloca? O que ele pretende com isso? Ou como ele vai se expressar? Esse working logic, né? Essa lógica que é construída a partir da prática humana, a partir da nossa vivência, dos nossos processos de interação. Então, vamos nos concentrar nesse assunto. Veja como eu estruturei isso para vocês. Toomey, ele quer compreender como se desenvolve o processo racional. Ou seja, como se dá o processo racional. O que faz um argumento ser bom ou não. Ou seja, Toomey está interessado em compreender como se organiza a trama humana, né, os processos interativos humanos, a partir desse pressuposto que seria a nossa capacidade de sermos
racionais, né? Portanto, quais são os procedimentos, quais são os critérios, o que faz de um sistema argumentativo um sistema eficiente, né? O que torna o sistema argumentativo um sistema capaz de produzir um bom efeito. Por exemplo, dentro do sistema jurídico, o que torna uma argumentação passível de um veredito favorável, como ele coloca, né? Então, Toomey quer, na verdade, mostrar como se organiza a estrutura dos argumentos, né? Como os argumentos podem ser dissecados nos seus elementos, o que nós chamamos de o modelo Toomeyaniano, que eu vou me aprofundar ainda nesse vídeo. Ou seja, como os argumentos se relacionam entre si, né? Esse ponto, ou seja, como se estabelece o encadeamento das ideias e como que um argumento pressupõe a existência de outro argumento ou condiciona a existência de outro argumento, né? Então, a questão que o Toomey se coloca é como organizamos o pensamento de modo a nos tornarmos racionais. Ou seja, o que é ser racional, não é? E dentro desse contexto, é bem interessante que Toomey vai analisar diversos campos específicos, né, da argumentação. Mas ele vai ter como campo, que ele diz que é onde pode-se observar melhor a estrutura da argumentação, exatamente por termos critérios pré-definidos, é o direito. Então Toomey, embora seja um autor da filosofia, né, do campo da teoria da análise do discurso, do campo da teoria retórica, né, envolvido com a teoria geral dos argumentos, ele acaba dando muitas informações para nós do campo do direito. Bom, e dentro dessa estrutura de raciocínio, vamos dar um passo adiante. O nosso passo adiante é exatamente fortalecer a ideia de por que nós argumentamos. Nós argumentamos porque queremos causar interferências no mundo. Ou seja, a função de argumentar é exatamente propor uma ideia, propor uma pretensão, né? E exigirmos que essa pretensão seja aceita no mundo, ou seja, tomada seriamente. Mas também é importante saber que nós argumentamos não só para propor argumentações, mas também para colocar pretensões em xeque, ou seja, colocarmos pretensões em questão, contraditarmos, contra-argumentarmos. Ou ainda, é possível pensar que argumentamos para respaldar a pretensão alheia, para respaldar a pretensão de alguém. Então fazermos coro com algum tipo de pretensão, de modo a corroborá-la, não é? Bom, e dando continuidade à ideia, é preciso saber então o que faz uma pretensão ser forte e o que faz uma pretensão ser fraca. Ou seja, um bom argumento, segundo Toomey, resiste às críticas. E o que é propriamente essa resistência às críticas? A manifestação racional, a manifestação por meio de argumentos, ela decorre da nossa capacidade de sermos racionais, ou também da falta dela. É preciso observar que argumentar é uma opção. É possível que nós não queiramos ser racionais. É possível que nós queiramos ser dogmáticos para não termos que enfrentar problemas. O campo racional vai exigir dos argumentadores que sejam coerentes, que tragam provas, que estejam então respaldados em critérios aceitos pelaquela comunidade. E isso é uma opção, ou seja, nós não temos que ser racionais o tempo todo. Portanto, a parte dos confrontos argumentativos dentro de uma comunidade podem também optar e optam usualmente por serem também irracionais. Ou seja, é quando nós optamos por uma questão dogmática, ou quando nós saímos, né, da prática para ingressarmos numa prática, eu diria, meta-racional,
trabalhando no campo dos sentimentos, trabalhando no campo das emoções, ou trabalhando no campo da esclerose humana. Esclerose é uma questão constante, não é só uma, digamos assim, uma falha que viria então em idade avançada pela nossa incapacidade de compreensão de alguns fatores da vida. Não, somos esclerosados em muito daquilo que fazemos na vida cotidiana, em todas as idades da vida. Tá? Mas, se eu quiser ser surdo ao argumento, como tu me coloca, né, deaf to argument, é uma opção política. No nosso curso, nós trabalharemos isso mais adiante, quando eu analisar a teoria argumentativa do cinismo, já dentro de uma plataforma não mais seguindo autores clássicos ou autores importantes, mas já discutindo a teoria da argumentação num plano mais amplo, mais vasto. Bom, então a teoria da argumentação ela é o antidogmatismo. A teoria da argumentação é quando pretendemos ser racionais. É quando então entramos nas regras do jogo que Toome então vai se esforçar em construir um modelo geral do que seria uma boa argumentação. A teoria tumaniana tem a pretensão de ser aplicada a qualquer argumento. Ela tem pretensão de ser aplicada universalmente. Isso faz desse autor uma peça bem interessante para a continuidade dos nossos trabalhos, ou para a continuidade da teoria da argumentação na segunda metade do século XX, de maneira geral. A estrutura de pensamento tumaniana constrói uma espécie de modelo geral, aplicável então a todos os tipos de argumento. O modelo tumaniano é muito difundido nas áreas de compreensão sobre a teoria da argumentação. Vão dividir a estrutura do pensamento em, primeiro, pretensões, segundo, razões, terceiro, as garantias, quarto, o respaldo. Depois, ainda preciso pensar sobre os mecanismos de qualificação e de refutação de cada argumento. Então, passarei agora a explicar cada um desses movimentos, começando então pelaquilo que Toome chama de claim, ou seja, a pretensão, o pedido, o chamado, né, que nós faríamos para uma opinião nossa. Então, o claim é quando nós expressamos um argumento. Não um argumento que não cause algum tipo de, que não exija algum tipo de justificação, mas um argumento que será então justificado. Né? Então, essa ideia que em espanhol muitas vezes se traduz por opinião, né? Mas também dizem pretensão. E nós em português traduzimos para pretensão. A palavra original, claim, que quer dizer um pedido, um apelo, né? Quando nós nos colocamos. Portanto, todos aqueles que falam têm pretensão de serem ouvidos, têm pretensão de serem levados a sério. Quando nós argumentamos, existe naturalmente o que nós vamos mais tarde analisar no nosso curso de teoria da argumentação, que é o argumento cínico, né? Porque ele quer provocar uma cortina de fumaça, ele quer dissimular. Mas usualmente, quando argumentamos algo, queremos que as pessoas aceitem a nossa pretensão. Portanto, essa ideia, né, essa colocação do claim deve ser compreendida como também uma conclusão. Não é? Ou seja, eu tenho essa opinião, esse é meu ponto de partida e é também meu ponto de chegada. Não é? Portanto, isso é uma crença. Né? É o que Robert Brandon mais tarde vai trabalhar com a expressão believe, né? Os beliefs, ou seja, as nossas crenças, aquilo que acreditamos e que estamos dispostos a justificar racionalmente. Né? Então, essa pretensão de verdade, né, que os argumentos carregam consigo, dão início ao processo argumentativo.
E agora, naturalmente, é preciso dissecar a estrutura da teoria argumentativa, passando aquilo que tu me chamou de grounds. E nós traduzimos em língua portuguesa para razões. Né? É uma escolha nossa traduzir por razões, mas vamos trabalhar esse conceito. Dar razões àquilo que argumentamos, né? Ou seja, justificar aquilo que argumentamos. A palavra grounds quer dizer dar base, né? Dar chão. Por isso que em língua espanhola traduziram para bases, né? E também é usado em língua espanhola a ideia de datos. Ou seja, a razão está ligada aos fatos, a razão está ligada às evidências, ela está ligada às informações. Né? Por isso, Tomi usa as palavras correlacionadas facts, evidence, data. Né? E essas evidências, né, como também é traduzido para a língua espanhola, grounds for evidências, né? Essas evidências elas servem para dar a fundamentação àquilo que pretendemos, para justificar aquilo que pretendemos. Né? Então, é apresentar os motivos. Né? E veja que as razões para Tomi, elas estão ligadas a um plano das circunstâncias daquele fato ao qual argumentamos em torno. Está ligada à ideia de uma certa particularidade daquele fenômeno. Então, quais são as razões que justificam dentro daquelas circunstâncias específicas que estamos argumentando? Portanto, isso tem a ver com as provas, né, que nós podemos apresentar. Argumentos vistos como provas. Né? Portanto, esse caráter mais particular, esse caráter não genérico, né? esse caráter que não é uma teoria geral, né? Mas que trabalha em termos de fatos específicos, né? Do caso, né? Do caso concreto, ou seja, em torno dos fatos. Poderíamos ainda dizer que Tomi diria que essas razões decorrem daquilo que nós chamamos de regras da experiência, regras daquela experimentação, daquela realidade, a qual, de alguma forma, temos uma consideração a ser colocada, temos uma opinião, não é? A ser colocada, ou seja, o nosso claim, a nossa pretensão, a nossa opinião. O terceiro ponto da teoria tumaniana são as garantias. Originalmente ele as definiu pela palavra warrant, que é traduzido na língua espanhola e na língua portuguesa por garantias. Essas garantias são essas regras gerais que se aplicam à opinião dada. Essas regras de caráter mais geral, ou seja, que não se atenham à particularidade do caso, à singularidade do caso. Portanto, a pretensão tumaniana, nesse momento, é conectar as razões com o pedido, com a pretensão. Então, haveria nesse momento a construção de alicerces, haveria nesse momento a construção de uma contextualização capaz de situar aquela opinião expressa, né, as razões que a suportam dentro de um determinado contexto normativo, aceito então pelas pessoas. Observem que há uma interseção das garantias com as razões. Né? É possível dizer que as garantias, elas contextualizam as razões, elas dão às razões alicerce. Se eu tenho uma pretensão, a justifiquei racionalmente, agora é hora de eu contextualizar essa minha justificativa por meio de regras gerais, por meio de regras que podem servir como normas, né? Como suporte àquelas razões. Portanto, neste momento vai haver um processo de contextualização, um processo de
em que aquela argumentação caminha de um campo privado, de um campo objetivo, de fatos descritos, para um processo de maior amplitude, de maior aceitabilidade, né, num processo de contextualização daquela proposta. O quarto passo, então, é o que Toomey chama de respaldo. O respaldo, a palavra usada por ele em inglês é backing. Então, nós traduzimos por respaldo, os espanhóis falam respaldo, mas é uma palavra que indica profundamente a ideia de, então, uma contextualização. O respaldo seriam, então, garantias ampliadas, a construção, então, de todo um pano de fundo. Por exemplo, no direito, é poder dizer que não só a existência da norma, que é a garantia, mas um passo adiante, que é o ordenamento jurídico. O respaldo, então, são garantias adicionais. É um complemento que fortalece a garantia. O respaldo, ele tem, então, características como, por exemplo, trazer a opinião dos especialistas sobre o assunto, dizer tudo aquilo que se sabe, recorrer, então, à doutrina, recorrer, então, à multiplicidade de saberes que foram construídos sobre aquele saber em especial, indo para além de uma regra ou de uma norma, mas contextualizando tudo aquilo nesse pano de fundo onde aquela argumentação se localiza e se situa. Né? É possível dizer que o respaldo vem para validar a garantia, né? Ou é possível dizer que o respaldo vem para dar peso à garantia. Então, respaldo e garantia, se vocês observarem, eles estão no mesmo plano. Né? O respaldo e a garantia, eles compõem uma estrutura comum dentro do plano argumentativo tumaniano. Eles se fundem, eles se corroboram, é possível pensar assim. O respaldo é uma ampliação da perspectiva da garantia. Então observem que a razão ela caminha diretamente para sustentar a pretensão, mas a garantia e o respaldo eles têm características próprias. Por isso é possível observar que há na verdade, uma interseção entre garantia e respaldo, que são modalidades, né, menos ampla e mais ampla, e a racionalidade da coisa, ou seja, a razão que sustenta aquela opinião, que vem de um outro campo. É possível dizer que o respaldo e a garantia estão numa perspectiva geral, uma perspectiva, pelo menos, generalizante do problema. Né? Ao passo que as razões elas estão sob uma perspectiva particular, elas estão sob uma perspectiva que foca diretamente aquele contexto no qual a opinião foi formulada. Então, é possível observar agora o quadro tumaniano se fechando. Não é? Ou seja, eu tenho a pretensão exige uma razão, né? E eu vou ganhar força, dar a estruturação a esses processos, se eu puder contar com uma garantia e com um respaldo, que são processos de contextualização. A garantia num nível menos genérico e o respaldo no contexto geral daquele saber. Passemos agora a analisar as duas últimas situações construídas pelo raciocínio tumaniano. Primeira questão, vamos falar sobre a ideia da qualificação, a qual ele chama de qualifiers, né? Ou seja, são os qualificadores modais. Isso é um complemento à estrutura do argumento. Daqui a pouco analisaremos também as refutações. Mas comecemos pelos processos de qualificação. A qualificação ela vai modular o raciocínio, mostrando então qual é o seu grau de probabilidade, sua força ou sua fraqueza.
Então, por exemplo, quando usamos expressões que estão dentro das áreas da argumentação humana, que é, por exemplo, provavelmente, possivelmente, ou se eu disser, por exemplo, com toda a probabilidade, quer dizer que eu dou ênfase àquele argumento. Ou quando eu digo assim, isso é certo, se eu estou argumentando dentro do plano da argumentação humana, nada é absolutamente certo. Só as ciências exatas teriam essa pretensão tão forte, né? Mas se eu dou ênfase à minha certeza, à minha, digamos assim, motivação ao produzir o argumento, eu vou estar mostrando que isso é um argumento forte. Mas é estratégico em teorias da argumentação eu saber modulá-lo, ou seja, eu saber qualificá-lo. Então, quando eu digo presumivelmente, quando eu digo provavelmente, quando eu digo, por exemplo, ao que tudo indica, ou ao que parece, eu começo a modular o grau de certeza. E dentro de uma estrutura retórica, eu posso atingir maior adesão, né, dos envolvidos. Agora, qual é a função da estrutura de qualificação daquela tese? É trabalhar dentro do mundo da teoria da argumentação, que é o mundo do provável, do possível, né? Que é o mundo das similitudes, né? Como já havia construído Aristóteles, né? No tempo grego, então da Grécia Antiga. Então, com isso, eu aumento o quê? Eu aumento a minha credibilidade. Toomey, então, vai dessa forma fechando o ciclo dos elementos estruturais, né, de um bom argumento. Então é preciso saber qualificar esse argumento, né? E por fim, né, entrando então na última etapa dessa estruturação modal toomeyniana, cabe-nos falar sobre os processos de refutação, né? O que são propriamente essas refutações propostas por Toomey? Bom, a expressão toomeyniana é rebuttal, né? Que quer dizer refutações. Nós, então, dessa forma, traduzimos tanto em espanhol quanto em português. Embora em espanhol é possível encontrar algumas traduções que citam a palavra limitação, né? Enfim, são circunstâncias excepcionais que alguém que expressa uma opinião pode adiantá-las para se tornar mais persuasivo. Então, trabalha com excepcionalidades, trabalha com circunstâncias específicas em que a regra geral não se aplicaria. O argumentador, portanto, ele adianta, né, essas excepcionalidades, o que tornaria sua tese mais forte. É lógico que se uma refutação, ao ser construída, põe por terra aquela pretensão, então a refutação fez seu serviço, que foi, né, desmantelar aquele raciocínio como um raciocínio fraco, um raciocínio que não poderia ser sustentado. Mas usualmente o que um argumentador vai ganhar com a refutação é mostrar que ele pôde pensar de diversas formas sobre aquele problema, ou mostrar que ele está aberto a pequenas refutações, a pequenas interjeições, né? Então, por meio da refutação, o interlocutor adianta críticas, né? Por meio da refutação, ele faz uma autocrítica, né? E ele traz elementos adicionais, né? Elementos adicionais que vão mostrar determinadas reservas, como os nossos irmãos de língua espanhola falam, incertidumbres, né? Mas que na verdade vão corroborar para o processo de persuasão, porque vão inclusive já esmiuçar, adiantar e dar uma natureza assim natimorto às possíveis contestações, né? Então é muito usual, né, nas teses de doutorado, é muito usual na construção das dissertações de mestrado, que o candidato já apresente essas refutações, né, apresente essas autocríticas,
desarmando a possibilidade de uma intervenção crítica, por exemplo, na hora da defesa. Né? Bom, eu acho que com isso cumprimos essa missão de fazer a explicação do modelo tumaniano, né? Que parte, olha, da pretensão, exigindo então uma razão. Essa razão vai ser apoiada ou respaldada pela garantia. Essa garantia pode estar respaldada pelo aquilo que chamamos então de respaldo, né? Backing, e ainda precisa então acrescentar dois elementos, que é a qualificação, né? E a refutação. Esses 6 elementos podem ser aplicados a todo e qualquer argumento, dando então à teoria tumaniana um caráter universal. Passemos então às nossas conclusões. Eu gostaria de fazer, na verdade, 4 conclusões sobre o pensamento de Toomey. Primeiro, Toomey se vincula à tradução de busca por essa análise do discurso, para nós compreendermos os argumentos que são mais fortes, os argumentos que são mais fracos. Então, Toomey nos permite, de uma certa forma, nos colocarmos como mais ou menos racionais, por podermos analisar, podermos dissecar, podermos compreender a estrutura dos argumentos. Então, o Toomey se torna extremamente útil, por exemplo, nos campos onde a argumentação é uma argumentação técnica, imbricada, né, que exige muita coerência dos argumentadores envolvidos, como, por exemplo, o direito. Nós não necessariamente pensamos a teoria da argumentação como método, como um conhecimento epistêmico ao argumentar, mesmo no direito. Mas se assim o fizermos, nossa argumentação será certamente muito mais eficiente. Não é? Bom, a segunda questão é que Toomey explora a dimensão dos argumentos em suas circunstâncias. Então, essas dimensões circunstanciais estão ligadas ao raciocínio prático, estão ligadas então à interação humana, à vida humana como ela se estrutura, e não propriamente no campo abstrato. Portanto, Toomey vai desenvolver de uma forma magnífica nesse livro uma leitura que eu diria como uma espécie de leitura subliminar, que ele mostra como nós nos envolvemos por meio dos argumentos, como se constrói as interações humanas por meio dos argumentos, o que é fundamental. Né? E ainda gostaria de colocar que Toomey apresenta, e eu já tinha dito isso no nosso vídeo antes, mas vale a pena reforçar, uma espécie de teoria geral da argumentação, ou uma teoria geral de análise sobre o argumento, aplicável então a qualquer circunstância argumentativa ou a qualquer argumento. Toomey, que é esse autor que originalmente inglês, que depois migrou para os Estados Unidos e veio a morrer na Califórnia, né? Ele se torna absolutamente decisivo em momentos políticos como esse que estamos vivendo, onde a verdade, ou a coerência, ou a transparência, ou a sinceridade estão fragilizados, onde argumentos que na verdade provocam efeitos colaterais de causar então confusão, usado por muitos políticos contemporâneos, na verdade com o interesse de causar perplexidade, né? Atrapalham o espaço comum, o espaço público, né? Confundem as pessoas. Então, mais do que nunca, é preciso que nós possamos nos debruçar sobre o que as pessoas dizem, sobre as suas pretensões e analisar se há ou não há fundamento naquilo que alegam. Né? Vivemos um momento de grandes incertezas sobre os caminhos que o mundo tomará. E existe hoje o que nós poderíamos chamar, evocando o autor italiano Empoli, do livro Engenheiros do Caos,
esse processo de carnavalização do espaço público. Toomey estaria num outro lado, né, nos instruindo no processo de o que é efetivamente racional, né? Quais são os efeitos reais desse argumento? Como poder, por exemplo, dissecar e compreender, né, melhor esses elementos que as pessoas trazem implícitos nas suas pretensões. Enfim, eu creio que podemos dar esse vídeo também por cumprido. Eu recomendo muitíssimo a leitura do livro Os Usos do Argumento, desse espetacular autor que muito contribuiu para que nós, da teoria do direito, e pessoas que são ligadas à teoria do discurso, pudessem ainda avançar nas suas investigações. Muito obrigado pela atenção e até um próximo segmento do nosso curso sobre teoria da argumentação.